Parece que todo mundo passa a vida inteira achando que é protagonista da própria história, ou até mesmo do mundo. Mas e se você não fosse o protagonista da sua própria história? E se você descobrisse que sempre houve outro protagonista principal? Essa é a história de um figurante inútil e um espírito fraquinho que se encontraram por acaso. E assim a grande jornada começou. Tudo começa quando o protagonista está finalmente prestes a começar a estudar na Academia Eliciter no dia seguinte. Ele se perguntava se alguém da sua antiga escola estaria falando dele agora, pensando um pouco mais sobre isso. Ele tinha ouvido falar que alguns alunos de escolas menores tinham fansites, mesmo antes de serem admitidos na escola. Então, ele resolveu pegar o celular para ver o que encontrava online, sem saber do choque que o aguardava, no celular. Ficou furioso ao ler uma mensagem dirigida a ele, Yohei Mochizuki, que dizia um monte de coisas ruins sobre ele. Go era um ninguém que só queria se meter na escola como um protagonista recém-transferido. Com habilidades físicas que seriam as mais fracas de toda a academia, queria ser tratado como um chefão no jogo. Mesmo sendo um inútil fracote. E claro, essas palavras deixaram Yohei furioso. Yohei não conseguia entender por que tinha que ler essas coisas e ser tratado como lixo. Sendo que tinha entrado no jogo tão cedo para fazer tudo valer a pena. O pessoal zoava ele, nem imaginava que um dia ele ia virar um mestre espiritual. Alguns até pediriam autógrafos e fariam elogios, ou pelo menos, era isso que Yohei queria ouvir. Ele se conhecia bem demais, e sabia que na real, algum perdedor postaria essas coisas online, tipo um evento. Segundo a Wiki, Just X Revenant era um jogo onde o protagonista usava espíritos, e tinha seguidores que também eram mestres espirituais. Eles ficavam mais fortes superando dificuldades enquanto tentavam resolver mistérios naquele mundo. Aparentemente, era um RPG de fantasia que se passava dentro de uma escola, mas não existia jogo nenhum com esse nome. Então o Yohei acreditava piamente que ele tinha sido o escolhido, acima de todo mundo. Não tinha como ele ser só um figurante que seria derrotado logo no começo do jogo, então decidiu invocar o Ogro Verde para provar seu valor. Um espírito era algo raro. Só um em cada 10.000 pessoas conseguia manifestar um nesse mundo. E quem conseguia manifestar um espírito, podia usá-lo de várias formas diferentes. O espírito de Yobi era aquele pequeno ogro verde. Ele tentava fazer o cérebro funcionar chamando-a de ogro verde. Mas o Wiki dizia que era um Gobubi e depois de pensar um pouco, o protagonista perguntou se ela era mesmo fêmea. E a Gobubi concordou, apesar de ser um goblin com um plus de garota, por acaso ela era os dois ao mesmo tempo. Devia ser só uma grande coincidência. Então Yoa perguntou a Gobubi se ela gostava do nome Green Ober, e ela balançou a cabeça negativamente. Mas pareceu gostar de ser chamada de Gobubi. Como ela parecia tão feliz, Yoa acabou decidindo chamá-la de Gobubi. E no dia seguinte o protagonista saiu do quarto como sempre, foi recebido por uma mulher oferecendo café da manhã. Mas Yoa recusou porque não queria nada daquilo, e saiu de casa rapidamente na escola. Ele ficou impressionado. Era a Academia Nacional Alistar, uma das duas únicas escolas no país especializadas em usuários de espíritos. Lá, eles aprendem e praticam muitas coisas relacionadas a espíritos, enquanto também funcionava como uma escola normal. Mas Yohei ainda se lembrava das coisas horríveis que as pessoas tinham dito sobre ele online, e tentava não desanimar, ainda sem acreditar que ele realmente acabaria na classe 1-2 para sua surpresa. Ele realmente tinha sido colocado naquela classe, e ficou impressionado porque era verdade, na cerimônia de entrada. Um homem fez um discurso para dar as boas-vindas aos novos alunos. Ele esperava que todos pudessem aproveitar o tempo na academia com seus espíritos. Ele orava para que todos tivessem um bom e frutífero período na academia com seus espíritos. E tentava cumprimentar pessoalmente cada um ali. Os colegas de classe de Yohei eram os mesmos descritos no Wiki. Lá estava o presidente da classe, A.U.K. Além disso, estavam lá Yuchi Kakuma, que se tornaria o melhor amigo do protagonista, e Cecil Kazaki, que mais tarde seria conhecida como a Santa de Lister. Havia muitos heróis e heroínas, junto com vários outros personagens de apoio, mas muitos deles eram apenas colegas de classe. Aquele momento era bom demais para ser coincidência, e entre aquelas pessoas, surgiu Sakuya Tondo.
A presidente do conselho estudantil, para cumprimentá-lo, sabe, eu sabia que Sakoet era a única filha do diretor. Ela era tipo a chefona daquela escola, igualzinho a ele, comparado com Yoha, ele era só um figurante perto dela. Ela era o personagem mais poderoso antes mesmo de chegar no chefão final. Ela estava em um nível completamente diferente de qualquer outro. E o fato de ela ser a única prova de que ele realmente era uma escória naquele mundo, na sala de aula. A supervisora Ashuka também cumprimenta os alunos, e todos a cumprimentam de volta, para começar. Ashuka diz que todos devem se apresentar na ordem da chamada, e pede que compartilhem um pouco sobre si mesmos. Eles não devem esquecer de falar sobre seus espíritos também, e como os invocam para que todos possam se conhecer melhor. Mas antes que Ashuka possa continuar, Yuchi levanta a mão para ser o primeiro, e se apresenta junto com seu espírito, chamado Trickster, e a princesa também se apresenta, e exibe seu espírito, Galvik. Yoi percebe que, como esperado dos personagens principais, todos parecem muito poderosos. Cada um exibia um espírito incrível, mas Yoi ainda tinha seu precioso Gobubi. E então, o protagonista é chamado para se apresentar, Yoi se levanta, nervoso, e se apresenta mostrando o Gobubi. Mas todos ficam em silêncio antes de caírem na gargalhada. As pessoas riem do Gobubi porque ele era um espírito feio, e apenas um goblin comum. E seu nome soava totalmente ridículo também. Era impressionante que alguém pudesse invocar uma criatura tão insignificante assim. Yoi só tinha pedido ao Gobubi para retornar, enquanto até mesmo uma professora como Shuka estava rindo. E pediu para geral parar para que pudessem continuar. Ela agradeceu a ele por demonstrar sua garra, dizendo que os outros até se sentiram melhores e mais confiantes. Enfim, Azuka começou a explicar que agora que todos se apresentaram, ela ia ensiná-los a usar o tablet que tinham recebido antes. Esse tablet era chamado de leitor de espíritos. Podia ser usado para checar tanto suas conquistas quanto o status dos seus espíritos. Agora eles podiam invocar seus espíritos e fazê-los tocar no tablet para mostrar seus atributos. Os outros estavam comemorando porque seus espíritos eram fortes ou tinham bons atributos. E Yohai hesitou antes de chamar uma beldade de novo. Yuchi foi o primeiro a rir, dizendo que queria checar os atributos do Goblin, e os outros estavam curiosos para ver também. Mas ainda era só um Goblin. Seus atributos provavelmente seriam os mais baixos de todos. Era isso que tornava tudo tão engraçado. Ele era pequeno e fraco. Yoyote perguntou à professora se podia checar o status do seu espírito em casa, mas Asuka negou. Afinal, não podia dar um tratamento especial. Ele tinha que fazer isso ali e agora. Yoyote pediu para o Bubi tocar na tela do tablet, que então mostrou os atributos, expressando o quão forte ele era. Ela realmente queria ver, mas Yoyote se recusou e deu um passo para trás. Mesmo assim, Ia foi mais rápida e pegou o tablet para checar. Parecia que goblins eram realmente fracos. Noik mandou que devolvessem, mas os alunos estavam todos rindo, querendo ver os atributos do goblin. Descobriram que era um goblin de nível 3 com força G, poder mágico G, e resistência também G. Noik finalmente se irritou e gritou para pararem, mas continuaram zombando de Gobubi, chamando-o de lixo e rindo de como ele era engraçado. Noik acabou fugindo e indo direto para casa, ignorando até a mãe que tentou cumprimentá-lo, e se trancou no quarto. Estava tão furioso que começou a chorar de frustração e invocou Gobubi, que também parecia bem triste depois de ouvir todas aquelas coisas. Noik conseguiu se recompor e perguntou se Gobubi queria ficar mais forte, e ele assentiu com a cabeça enquanto chorava. Então, os dois fizeram uma promessa, decidindo que ficariam mais fortes e voltariam para fazer todos os outros estudantes se arrependerem do que disseram. Primeiro, precisavam pensar em maneiras de ficar mais fortes. O protagonista seria transferido oficialmente para a academia depois das férias de verão, em outras palavras. Restavam menos de 5 meses se ele não otimizasse seu tempo de treinamento, sempre seria apenas um figurante. Provavelmente, ele perguntaria a ela se preferia se tornar um Goblin Javali ou um Gorro Vermelho. Qual dos dois ela queria ser? Espíritos podiam trocar de classe sempre que alcançassem um certo nível. Eles poderiam evoluir para raças de Goblin maiores e conseguir atributos melhores.
Poderiam se tornar gorros vermelhos no nível 50 ou goblins javalis no nível 20. Na real, Yoi queria poder mudar completamente seu espírito, mas as coisas não funcionavam assim nesse mundo. Então, Govai sugeriu que ela pegasse sua mão direita se quisesse virar um gorro vermelho. E sua mão esquerda se quisesse ser um duende, Gobubi, escolheu se tornar um capuz vermelho, e pareceu super feliz com isso. E Yoi concordou. Já que não podiam focar nessa nova mudança, ela ainda não era tão forte. Levá-la ao nível 50 ia demorar um bocado, mas a mudança de classe não era a única forma de melhorar suas habilidades. De qualquer forma, eles precisavam fortalecê-la rápido, mas também garantir que o protagonista de verdade não o matasse quando a hora chegasse no dia seguinte. Yoi estava com sono, mas ainda tinha que ir para a escola porque precisava cumprir os requisitos acadêmicos. Seus monstros, chamados espectros, ficavam dentro de um domínio e derrotá-los era necessário para aumentar seus níveis. Era o que diziam, mas eles não conseguiam derrotar domínio nenhum no estado em que estavam. A única opção era tentar conquistar um domínio menor, feito para iniciantes, e Yoi se sentiu aliviado. Já que ao menos podia confiar no Ikki, ele podia aproveitar qualquer situação possível para ficar mais forte. Yoi entrou na sala de aula com uma expressão irritada. Yuchi veio se desculpar com Yoi pelo dia anterior. Mas o protagonista o ignorou e foi embora, o que fez Yuchi reclamar daquela reação. Yoi se sentou em sua mesa e recebeu um olhar furioso de Aya. Ele não fazia ideia do que ele tinha feito para ela estar o encarando daquele jeito. Logo depois, Cecil chegou. Cumprimentando todo mundo, ela sorriu para Yoi também, e o coração dele deu uma acelerada por causa disso. Assim que Azurka chegou para dar as boas-vindas aos alunos, ela mencionou, como tinha dito no dia anterior, que eles explorariam um domínio naquele dia. Aquilo seria uma parte muito importante da vida escolar deles a partir dali. Então eles tinham que garantir que conseguiriam explorar tudo o que estava disponível. Yov ficou super animado. Ele não achava que entraria em um domínio tão cedo, e que valeria tanto a pena. Agora podem ir em frente e começar, disse Azurka. Mas aparentemente, eles entrariam em um espaço fechado que parecia um armazém. Yuchi não tinha certeza se aquilo era para ser um domínio de verdade. E Azurka confirmou que era mesmo o domínio que eles explorariam naquele dia, tinha espaço de sobra lá dentro. E se alguém ainda estivesse preocupado, podia relaxar. Era tudo feito pensando em iniciantes. Dito isso, eles teriam que se dividir em grupos baseados no que tinha rolado no dia anterior. Mas Yohai se tocou que tinha saído um pouco mais cedo, e não sabia o que fazer. O supervisor olhou irritado para ele. Porque ele tinha resolvido ir embora antes de participar da atividade em grupo do dia anterior. Se ele se comportasse daquele jeito de novo, enquanto explorava domínios no futuro, ele acabaria se tornando um peso para os outros alunos. Por isso Yoai seria penalizado, e teria que explorar o lugar sozinho, sem depender de ninguém, como ela havia dito antes. Era um domínio para iniciantes. Um aluno normal não correria perigo, pelo menos, assumindo que Yoai fosse medíocre. E ela estava claramente zombando do protagonista, dessa vez por ter um espírito fraco. Ele ficou em silêncio por um momento, mas então sorriu, achando a situação até conveniente. Agora ele podia explorar o lugar sem se preocupar com ninguém o incomodando. Yoai ficou impressionado quando entrou na área. É que o que surgiu diante dele era um espaço enorme. Era realmente um domínio para iniciantes, como tinham dito. O domínio tinha só 3 andares, e no primeiro era onde os espectros apareciam, mas eles não dropavam nada de especial. Ninguém se interessaria por esse lugar, já que já tinha sido explorado, mas para ficar mais forte. Yoi precisava estar ali. Aquele lugar era para iniciantes, e seria muito útil. Era muito importante para ele ficar mais forte. Então, ele chamou um booby para aparecer no domínio. E agora, eles podiam começar a investigação. Eles caminharam pela área e, eventualmente, o protagonista percebeu que não tinha realmente nada ali dentro. Seria um problema se eles não encontrassem o que estavam procurando. Então Yoi pediu para Booby tentar encontrar algum lugar escondido. Mas ele acabou cruzando o caminho de Yuchi, que perguntou o que ele estava fazendo ali. E Yazai disse para deixá-lo em paz. Os estudantes ignoraram Yuhei, mas sabiam que ele era o cara com o Goblin. Talvez ele estivesse ali porque nem sabia como derrotar um espectro. Enquanto estava sozinho, Cecil se aproximou dele.
perguntando educadamente se podia conversar e se ele estava mesmo explorando por conta própria. Yuchia lembrou de que o professor havia ordenado que ele explorasse a área sozinho como punição por ter saído no dia anterior. E o rei concordou, e os outros reclamaram, dizendo que era uma grande perda de tempo, e que deviam simplesmente liderar o caminho porque estava frio. Mas Cécio disse que, se o rei quisesse, ele poderia se juntar ao grupo deles. O pessoal não entendeu nada quando ela o convidou assim. De repente, para que chamar um cara desses? Só ia ser peso morto. Mas ela parecia preocupada. É que Cécio achava perigoso demais deixar um novato como ele sozinho. Yohai não conseguia sacar a lógica. Parecia que Cécio bancava a santa. E o protagonista acabou respondendo que se viraria bem sozinho, mesmo hesitante em deixá-lo. Ele agradeceu a preocupação e a imitação. Cécio ficou meio tristinha, mas entendeu a decisão, pedindo que ele ao menos tomasse cuidado dali pra frente dentro do domínio. Quando ficou sozinho, Yoi olhou para Gobubi, mas ela parecia irritada e o ignorou, deixando-o confuso. Ela se encolheu num canto e Yoi se perguntou se talvez ela estivesse com ciúmes. Então se aproximou para dizer que não era nada sério, na verdade, Cécio só tinha sentido pena dele. Mas não demorou muito para Yohai encontrar uma porta grande e suspeita. Ele agora conseguia ver que aquela era a porta para o paraíso do domínio. A porta onde o verdadeiro chefe final do jogo vivia. De acordo com o Wiki, ela deveria ter aparecido em New Game Plus. Mas no mundo real, New Game Plus nem existia. Yoi ficou animado, porque parecia que eles tinham tido sorte dessa vez, e agora podiam realmente ficar mais fortes. Eles podiam sair agora para explorar o terceiro andar, mas Mubi pareceu ouvir isso e ficou confusa. Eles a mandaram se acalmar. Os outros alunos também estavam dentro da área que eles queriam explorar. Eles poderiam abrir a porta para o paraíso enquanto estivessem lá, então ele achou que não precisavam entrar agora. Podiam voltar depois da aula quando todos tivessem ido embora, e explorar o resto do lugar primeiro. Dito isso, ele resolveu apenas ir embora, e mais tarde naquele dia, voltou para entrar no domínio, mas foi logo impedido por Sekuya, que apareceu perguntando o que ele estava fazendo por alguma razão. A Academia Nacional Alistair tinha vários domínios espalhados por todo o campus. Não só isso, mas a escola também estava equipada com todo tipo de coisa necessária para lidar com espíritos. E entre as pessoas, estava a presidente do conselho estudantil, Sekuya, de quem todos falavam. Comentavam sobre o que fez a antiga presidente do conselho ir embora, e como ela era filha do diretor. Capaz de conseguir o que quisesse na escola por causa disso, outros estudantes esbarravam em Sekuya e riam. Por ela ser a presidente, fingindo não notá-la, já fazia um mês, e não era Zoom. Sekuya nunca entendia por que as coisas eram sempre daquele jeito. Sekuya se desculpava com ela mesmo não sendo sua culpa, estava com pressa e precisava ir, enquanto caminhava. Viu um aluno se aproximando de um domínio de nível iniciante, e foi até ele perguntar o que estava fazendo ali. Joey gritou o nome dela, e Sakuya se surpreendeu por não achar que eles já tivessem se encontrado antes para ele a tratar daquela forma. Ele se desculpou por isso, explicando que a tinha visto na cerimônia de entrada. E Sakuya percebeu que ele era um dos calouros. Ioya se apresentou enquanto Sakuya pensava que era raro ver um aluno novo, tentando entrar em um domínio sozinho daquele jeito. Ela sorriu, e se ofereceu para mostrar o caminho, o que deixou Yohai confuso, mas ela disse para ele não ficar nervoso, já que era o primeiro ano dele, e ela já tinha entrado no domínio antes. Talvez essa fosse uma boa oportunidade para ela ajudá-lo. Sakuya o puxou para dentro do domínio, e usou seu espírito para lidar com a situação. Como ela se lembrava, tudo parecia nostálgico por dentro. Yomari apenas observava enquanto Sakurai parecia confuso, e comentou que sentia que ela era uma pessoa poderosa da alta sociedade. Sakurai se sentia orgulhoso porque seu grande Guanyu, seu espírito, estava perto de ser um dos mais fortes da academia. Sakurai refletiu sobre isso. Era certamente raro para um novo usuário de espírito ver um espírito como o dela com tanta habilidade. Querendo agir como um veterano de verdade, ofereceu seu tablet para mostrar suas estatísticas enquanto estavam ali. Yomari pegou o tablet e ficou impressionada. Ela tinha Guanyu, um espírito tipo deus da guerra, no nível 67. Foi impressionante mesmo. Yovai comentou que também conseguia ver as fraquezas dela e perguntou se podia analisar esse tipo de coisa. Ela respondeu que tudo bem,
Não era problema se ele soubesse daquilo agora, e perguntou se ele estava dizendo isso só porque queria arrumar briga. Yovai negou, nervoso, e ela riu, dizendo que estava curiosa sobre ele. Já que era o único aluno que realmente se dava ao trabalho de entrar em lutas de verdade ali. Ela perguntou se seria uma boa ideia passarem o tempo dentro do domínio juntos. Yovai ficou surpreso e nervoso demais para responder. Mas ele deixou o assunto morrer com os sentidos de Sakuya, indicando a presença deles ali. Logo, o primeiro monstro apareceu na área, e ela decidiu deixar a situação nas mãos de Yovai. Nervosamente manda Gabiubi para lutar. Apesar do esforço, Gabiubi ainda não conseguia derrotar o monstro. E Sakuya notou que ela começava a se sentir um pouco pressionada. Mesmo que o espírito parecesse com medo, era natural. Já que não estava acostumada a lutar, mas agora Sakuya estava ainda mais curiosa. Ela pretendia mandar Guanyu para ajudar, mas Yohai respondeu que não, porque Gabiubi precisava se superar sozinha. Ele disse que tudo bem se ela não conseguisse derrubar seus inimigos com um único golpe. Contanto que continuasse atacando, ela não perderia. O Move It definitivamente ficaria mais forte desse jeito. Sakuya ficou impressionada com isso. Ela tinha visto muitas pessoas tratarem seus espíritos como ferramentas. Mas ser capaz de levantar o moral deles daquele jeito era realmente interessante. E Ioi se aproximou para pedir desculpas por tê-la interrompido antes. Ela só tinha se perdido e pensado por um instante. Mesmo que Ioi não entendesse nada daquilo, Sakurias disse que estava pensando como era raro alguém ter uma ligação especial com seu espírito. Era realmente interessante, na verdade. Ela estava gostando dos dois, e agora eles podiam continuar caminhando para que ela o seguisse por mais um tempo. Ioi pediu para ela esperar um pouco. Afinal, ela devia ter notado a aparência de Gobebe. E perguntou se ela não sentia nada sobre o quão patéticos e fracos eles eram. Lembra como o pessoal vivia falando mal dela pelas costas? Percebeu que a Ioi, no fundo, era igualzinha? Se era esse o caso, Sakuya perguntou sobre o que ele estava falando. O que importava era continuar treinando-a, assim. Ela evoluiria suas classes e se tornaria ainda mais poderosa do que já era. Desistir logo no começo seria tolice. A julgar pela aparência, Sakuya realmente achava Gobubi encantadora. Sakuya disse que estava tudo bem, porque eles estavam apenas começando, e Yohai até se emocionou, com lágrimas nos olhos, ao ouvir isso. Os outros dois ficaram um pouco chocados ao vê-lo começar a chorar daquele jeito, e assim que saíram do domínio. Yohai pediu desculpas. Sakuya quis ter certeza de que ele estava bem. Genuinamente surpresa com algo que aconteceu, e até disposta a oferecer conselhos. Ele era legalzinho, e ela acabou concordando com o que ouviu, comparado com a força que ele tinha antes. Ele até que tinha um lado frágil. Ou melhor, Sakuya percebeu que Yohai provavelmente só estava se sentindo desconfortável esse tempo todo. Ele pediu desculpas por incomodá-la com tudo aquilo, e Sakuya disse que tudo bem, ela só estava surpresa com o que viu. Mesmo assim, dado o tanto de vezes que ele já tinha entrado, incluindo a aula do dia anterior, significava que essa era a segunda vez que ele entrava em um domínio. Parecia que ele já tinha desenvolvido seu estilo de luta desafiando espectros em combate 1 contra 1. Apesar do espectro de antes parecer ter sido sua primeira luta de verdade, ela decidiu perguntar por que ele estava lutando sozinho. Yoi ficou em silêncio por um momento antes de explicar que tudo era culpa da professora. Ela o tinha forçado a explorar o domínio sozinho. Aconteceu que, no dia anterior, ele tinha matado a aula porque as pessoas zombavam do espírito dele. Então o puniram por atrapalhar a aula, e agora ele tinha que se virar sozinho no domínio. Não tiveram escolha a não ser enfrentar os espectros por conta própria. E foi nessa situação que o momento atual aconteceu. Sakuya entendeu e sugeriu que, se ele quisesse, eles poderiam sair juntos de novo para explorar outro domínio, e não só isso, poderiam ir também à Torre Graham. O que deixou Yoi impressionado, nervoso, ele concordou, dizendo que adoraria. Mas por enquanto queria explorar aquele domínio sozinho, e continuar treinando ali um pouco mais. Então ele não ia partir para outros domínios, mas perguntou se ela podia esperar até lá. Sakuya concordou na hora. É que ela não conseguia explorar muita coisa em cada domínio daquela academia, e achou que seria esperto ajudá-lo. Yori Babin agradeceu ao veterano, e Gabubi o imitou. Ela sorriu, porque ter um laço assim era muito bom.
Sakuya deu risada, admitindo que achava os dois juntos adoráveis, ia ser divertido vê-los crescer. Ela disse que ia indo, e Yohai respondeu que ficaria treinando mais um pouco, ao que ela concordou. Pedindo para ele não se esforçar demais, dito isso, Sakuya Boin voltou para a escola. Indo direto para o escritório do diretor, e o pai dela comentou que foi uma surpresa vê-la ali. Era raro que ela conversasse com a filha na escola. Então perguntou se tinha acontecido alguma coisa. A garota respondeu que queria dizer algo. Enquanto isso, Yohui se preparava para entrar no portão do paraíso com seu companheiro Goblin. Ao entrarem, ficaram impressionados. O domínio paradisíaco era vasto e belíssimo, como uma pintura magnífica. O que indicava que o verdadeiro chefe final devia estar por perto, segundo o Wiki. Aquela área era originalmente uma recompensa por terminar o jogo, feita para os jogadores que ainda não estavam satisfeitos com a história principal. Além disso, o nível mínimo para visitar aquele lugar era 80, mesmo que fosse só para dar uma espiada nos primeiros 4 cantos. Em outras palavras, até gente do nível da Sakuya teria dificuldades naquela área. Por isso ele tinha avisado o Gobubi para ter cuidado, para não se meterem em algo perigoso. Enquanto caminhavam, esbarraram numa criatura enorme e se esconderam rapidinho. Yori percebeu que o Wiki tinha acertado de novo. Ele avisou o Gobubi que o espectro ia se virar em instantes, e quando ele virasse, eles tinham que correr direto pelo corredor. Assim que o bicho virou, os dois dispararam, e conseguiram passar a tempo. Dali em diante não encontrariam mais nenhum espectro. Era só ficarem espertos. Finalmente, chegaram no ponto em questão. Gobubi estava nervosa, mas Yohai garantiu que não tinha com o que se preocupar. Como o Wiki tinha descrito, eles realmente conseguiram seguir o que havia sido explicado antes e encontraram o baú de tesouro sem problemas. Cada eco dentro dele parecia ser uma esfera de velocidade, se consumida por um espírito. Poderia aumentar um pouco sua velocidade, e Oveu a incentivou a comê-la, e Gobubi reclamou do gosto. Claramente chateada com o quão ruim era, ele perguntou se ela sentia alguma diferença no corpo. Mas aparentemente nada mudou. Mesmo assim, Oveu a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. O efeito era para ser pequeno mesmo, então, eles precisavam se apressar e sair daquele domínio imediatamente. Oveu estava exausta depois de tanta tensão. Aquilo a motivou um pouco novamente. Porque eles poderiam voltar ao domínio paraíso mais tarde. Mas Gobubi o segurou rapidamente. Ele perguntou se ela estava preocupada com ele. O que o fez sorrir enquanto ele afagava a cabeça do seu espírito e agradecia por isso. Só que eles não podiam se dar ao luxo de desacelerar agora. Não enquanto ainda precisavam ficar mais fortes do que já eram. Era por isso que tinham decidido voltar e fazer de novo. Repetiram o processo de antes e encontraram outro item no baú. O que estava escrito na Wiki era que tinha um bug no jogo. Se você saísse do domínio com o mecanismo do chão ainda pressionado, o baú permaneceria como se não tivesse sido ativado. Isso significava que, toda vez que entrasse e saísse do domínio, podia pegar quantas esferas de corrida quisesse. Aquela era a única esperança deles. Não importava quantos Gob 8 comessem, a única coisa que isso afetaria seria o atributo de velocidade dela. Eles ainda precisavam aproveitar tudo o que estivesse disponível, se quisessem superar o verdadeiro protagonista. Naquele dia, deram o primeiro passo para se tornarem mais fortes juntos, no fim das contas. Ioi estava completamente exausto, e saiu bem tarde. Acabou conseguindo apenas 5 daquelas esferas de velocidade, mas, ao sair da escola, encontrou Sakuya, que elogiou seus esforços. Ioi perguntou o que tinha acontecido. E ela respondeu que não era nada. Ela simplesmente tinha ficado lá esperando por ele o tempo todo. Ioi perguntou sobre isso, e ela explicou que, depois do que ele tinha dito antes, ela tinha contado ao pai dela. Ou melhor, ao diretor, sobre o que ele tinha passado. Por causa disso, eles conseguiram conversar com os pais dele e pedir desculpas junto com o professor Ashuka pelo tratamento inadequado. Ioi congelou, surpreso, e gaguejou que não se importava com essas coisas agora. Eles não precisavam ir tão longe por ele. Mas Sakurio respondeu que as coisas não funcionavam assim. Não era bom para a reputação da academia tratar os alunos dessa forma. Sakurio ofereceu a mão para que ele fosse. Alguém o levaria para casa naquele instante, como forma de compensação. Ioi estava bem nervoso, ele só ia para casa. Mas ainda era estranho ter essa carona, antes que pudesse entrar.
De repente ouviu alguém gritando que não perdoariam isso, e Yohai percebeu que era sua mãe. O protagonista ia disparar para ver o que estava acontecendo, mas Sakuruya o segurou antes que pudesse. Ela sabia o que ele devia estar sentindo, mas pediu para ele se acalmar um pouco. Ele podia simplesmente sentar ali e escutar um pouco, e Yodai acabou concordando. Ouvindo alguém se desculpando sinceramente por qualquer inconveniente que pudessem ter causado. Mas a mãe de Yodai ainda estava gritando com o diretor e com Suka. Afinal, desculpas não consertariam aquilo. Um erro descuidado como aquele podia ter colocado a vida do filho dela em perigo, na verdade, no pior dos casos. Ele podia até ter morrido, sinceramente, ela nem queria mais colocá-lo naquela academia. Mas quando o espírito de Yodai se manifestou, ela não pôde deixar de notar que ele estava sorrindo, feliz e animado. A mãe dele perguntou se o diretor sequer imaginava o que era aquilo. O espírito dele parecia realmente adoecido. Se ele fosse para aquela academia, acabaria sofrendo pressão dos outros espíritos que desprezariam seus esforços. Ela ficava apavorada quando as pessoas falavam mal do filho. Achava que aquele tipo de humilhação o destruiria. Yoi percebeu que sua mãe estava fazendo de tudo para defender o filho, e gritou, porque tinha certeza de que ele devia estar sofrendo. E, para piorar, a professora dele ainda entrava na brincadeira, o zoando do mesmo jeito. Asuka tentou responder. Mas a mãe a interrompeu perguntando se ela achava que estava mentindo e exigindo que falasse a verdade. Querendo saber por que ela estava magoando os sentimentos do filho. E ainda o forçando a fazer coisas potencialmente perigosas desse tipo, o grito dela fez o professor se encolher. A mãe dele estava convencida de que não deixaria Yoi voltar para a escola depois dessa. Era uma desculpa inaceitável. E ela mandou todos irem embora. Enquanto Yoi mantinha a cabeça baixa, ouvindo a fúria da mãe, Sakuya tocou seu ombro. Elogiando quão boa mãe ela era, o protagonista concordou. Aquela era a primeira vez que ouvia sua mãe falar sobre seus verdadeiros sentimentos em relação a tudo. Ele sempre pensou que a entendia. Até agora, não era que ela tivesse medo do espírito dele. Ela parecia genuinamente preocupada com ele. Sakuya perguntou o que Yoi planejava fazer agora, e ele rapidamente abriu a porta, pedindo à mãe para esperar um momento. Yoi tinha razão, como sua mãe dizia. Seus professores e colegas o tinham zoado e humilhado. Mas teve uma pessoa que elogiou sua garra e acreditou no que ele podia fazer. Era por isso que ele queria continuar indo para a escola e dar o seu melhor. A mãe dele perguntou se era mesmo isso que ele queria, e se ele não ia se arrepender. Yoi confirmou que era isso mesmo, e que não ia se arrepender. No fim, a mãe dele cedeu, e os outros foram embora. Quando ficaram sozinhos, ele agradeceu à mãe por tê-lo defendido. Ela chorou, rindo, dizendo que não tinha jeito. Mas que estava ficando tarde e ofereceu jantar e um banho para ele. Yoi aceitou. Desde então, no dia seguinte, Yoi começou a cumprimentar a mãe e a tratá-la muito melhor do que antes. Ela o fez tomar café da manhã e correr para a escola, depois do dia anterior. A mãe parou de ser boazinha toda vez que se viam. Aos poucos, ele também parou com isso. Agora estavam progredindo de verdade como mãe e filho, de volta à escola. A desculpa para a ausência de Asuka foi que ela tinha adoecido de repente, mas aparentemente, ela foi afastada temporariamente da escola. Ele tinha um professor novo que estava levando as coisas a sério. O professor mencionou como eles tinham conversado antes sobre a Golden Week, e que a partir daquele dia, a Torre Graham estaria disponível para todos os alunos. Assim, os alunos do segundo ano também poderiam guiar os calouros em um tour pela Torre Graham e pelo seu primeiro andar. Como um lembrete, completar a Torre Graham era um requisito para todos os calouros. Então esperava-se que todos se esforçassem ao máximo. Yoi foi até a torre e sentiu que vê-la pessoalmente era realmente impressionante. Era até meio intimidador. Sakuria logo apareceu para cumprimentar o protagonista. Parecia que dessa vez seriam só os dois. Yoi perguntou sobre isso, e ela disse que, como ela havia passado pela Torre Graham sozinha, ele não precisava se preocupar porque ela se certificaria de que ele ficasse seguro. Ele agradeceu. Era realmente gentil da parte dela, mesmo que ele não estivesse se sentindo preocupado. Sakuria admitiu que ele parecia bem preocupado. Na verdade, logo os dois foram chamados e entraram na torre. Yoi ficou impressionado com o interior da torre. A atmosfera ali era completamente diferente comparada à de um domínio,
para iniciantes. O domínio interno tinha cerca de 60 andares. O primeiro andar era 2 vezes maior que um domínio para novatos. No mínimo, era recomendado ser nível 30 para completá-lo, mesmo se alguém fosse nível 90. Ainda poderia ser um desafio e tanto, era de se esperar encontrar uma equipe de vários outros calouros para encarar o lugar. Mas Yoi não tinha amigos para formar uma equipe de qualquer forma. Porque administrar os aumentos de nível seria difícil de equilibrar entre todos. Mas Sakuya deu um tapa nas costas de Yoi para encorajá-lo, dizendo para ele parar de se preocupar. Porque ele definitivamente podia ficar mais forte. Ela jurou que ele iria evoluir, e ele sorriu concordando. Não muito tempo depois, logo, a própria tripulante subiu de nível, Yomai a parabenizou, e ela agradeceu. Os espectros ali eram mais fortes do que em outros domínios, e ela estava ganhando quase o dobro de experiência. Falando nisso, ela pediu para ver o quanto havia crescido desde a última vez, e Yoi entregou-lhe seus tablets para que ela pudesse conferir. Sakuya ficou impressionada, parecia que eles tinham se dedicado bastante. E havia um atributo em particular que se destacava. Ela se perguntou se era algo especial nele ou algo do tipo. E Yoi deu uma risadinha nervosa. Ainda assim, ela estava maravilhada com o progresso que ele tinha feito em tão pouco tempo. Kuya admitiu que ele era realmente impressionante. E Yohai relembrou tudo o que tinha passado com seu espírito até ali. Parecia que seus veteranos sempre sabiam as palavras certas para dizer, quando ele precisava de incentivo. Ele se perguntou se havia alguma forma de retribuir tamanha gentileza, e Yohai ficou animado para seguir em frente. No caminho, eles acabaram cruzando com outro grupo de estudantes, e ficaram em silêncio por um momento. Encarando uns aos outros, Yushi se inclinou para sussurrar algo no ouvido de uma Natsun, e logo depois, ela olhou para Gobubi com um leve sorriso. Ela tinha ouvido dizer que o presidente do conselho estudantil havia pedido pessoalmente que ele orientasse os novos alunos daquele ano. Pensar que ela realmente queria ser babá de goblins. Natsumi perguntou se era mesmo assim que ela queria desperdiçar o tempo dela. Os outros alunos riram. Mas Sakuya respondeu perguntando se Natsumi dizia aquilo por não ter talento para fazer o mesmo. Natsumi se irritou porque Sakuya sempre falava como se fosse algo especial. Mas tudo bem, ela disse. Deixariam Sakuya se esforçar ao máximo, no fim do semestre. Eles veriam se aquele goblin tinha os atributos certos para enfrentar um aluno novato mediano, e se não tivesse, Natsumi venceria. Yori imaginou que ela tinha descoberto sobre o espírito dele por meio de Aya e Yuji. Afinal, ei! Eu falei que não precisava nada disso, ele disse, mas Sakuya concordou mesmo assim. O protagonista foi pego de surpresa por aquilo, e Natsumi gargalhou quando Sakuya afirmou, com bastante confiança, que Yohai com certeza ia corresponder às expectativas. Natsumi estava se divertindo, se ela tinha tanta certeza assim. Então devia fazer algo por ela caso ele não conseguisse. Ela sugeriu que Sakuya deixasse de ser a presidente do conselho estudantil, já que achava que Sakuya só tinha conseguido o cargo por ser filha do diretor, e que não era lá essas coisas. Yohai ficou furioso, mas Sakuya concordou, mesmo hesitante. Natsumi se virou animada para os outros, e perguntou se tinham ouvido aquilo. Era para confirmar que ele tinha ouvido. Toda empolgada, eu rio porque ela claramente ouviu a declaração de Sakuya, e Cécio concordou. Apesar de parecer abatida, Natsumi declarou que todos ali eram testemunhas. Depois do que foi dito, não tinha mais volta. Mas Sakuya concordou que tudo bem. Em vez disso, Sakuya disse que Natsumi devia se preocupar com o que faria se Yoi realmente conseguisse atingir seu objetivo. Natsumi ficou furiosa por Sakuya ter tanta audácia, e chegou a prometer que se despiria e se ajoelharia na frente de todos. Se necessário, Sakumi respondeu que algo assim não tinha valor, mas de qualquer forma, ela aceitaria. Já que era a própria Natsumi quem estava sugerindo, Natsumi riu. Parecia que já estava desistindo, e nem conseguia esperar o fim do semestre chegar. Eles foram se afastando, Sakuya reclamando que todos eram muito irritantes, enquanto Yohai parecia super preocupado. Ele perguntou se realmente não havia problema em deixar as coisas assim, e ela respondeu que sim. Não havia motivo para ele se preocupar, era algo entre as duas. Tudo do que Yohai tinha que fazer era continuar ficando mais forte, mas ele ainda estava um pouco apreensivo.
A academia fecharia durante as férias e nenhum domínio estaria aberto. Então ele perguntou se ela conseguiria permissão para entrar neles mesmo assim. Sakuya concordou, dizendo que podia falar com a administração. Yohai então perguntou se ela poderia acompanhá-lo, e ela também concordou. Afinal, poderia ficar de olho nele durante todo o período em que estivessem fora. Yohai agradeceu a gentileza. Antes do verdadeiro protagonista ser transferido, ele tinha decidido ficar mais forte. Faltavam só 2 meses. O tempo passou, e Yohai continuou treinando no domínio. Ajuda e Gobubi ficaram mais fortes. Eles estavam treinando ainda mais desde então, além de treinar no domínio para iniciantes durante a semana. Ele também conseguiu permissão para explorar a Torre Graham com Sakuya. Ela elogiou o esforço dele. O próximo andar a seguir era o 10º. Por hora, eles podiam fazer uma pausa depois de trabalhar tanto. Yohai concordou e perguntou por que sempre tinham que parar no 10º andar. Ela respondeu que sempre achou que era o melhor, se esperassem até as provas do meio do período, antes de ir para o próximo andar. Era melhor garantir que estivessem seguros. Naquele ritmo, eles dariam conta de tudo, até o fim do 3º semestre. Yohai percebeu que ainda estava ajudando-o enquanto organizava tudo. Yohai ficou impressionado porque ela realmente estava cuidando dele, mas ele não a deixou ouvir essas palavras. Sakuya tinha mencionado fazer as coisas até o fim das provas, mas alguns ainda faziam atividades aos sábados. Por isso, ela não podia deixar Yohai simplesmente fazer as coisas do jeito que queria. Ele ficou confuso com isso. Mas ela logo explicou que, contanto que ele terminasse ali, era só avisá-la. Sakuya provavelmente ainda estaria lá depois das 2 da tarde. Yohai ficou surpreso, mas confirmou que ainda poderia entrar na Graham Tower de qualquer forma. Mesmo assim, Sakuya pediu para ele não passar do 4º ou 5º andar, e ele concordou. Então, eles deixaram o domínio. Yogi Klee agradeceu e voltou para a escola. Tinha sido mais um dia exaustivo, e ele precisava chegar em casa logo. Acabou esbarrando em Cecil, que comentou que precisava contar algo. Ela perguntou se ele podia acompanhá-la ao domínio da Torre Graham no dia seguinte. O protagonista ficou confuso e perguntou o porquê. Cecil disse que, na verdade, tinha visto os dois entrando no domínio no dia anterior. Ela sabia que Yohei e Sakuya estavam entrando lá com frequência. Ela já tinha ido ao domínio da Torre Graham desde o dia anterior, mas era por isso que queria ir de novo. Yo perguntou sobre Ayan Yuchi. Já que eles seriam mais adequados para acompanhá-la, ela respondeu que sempre acabava se juntando a eles. Não achava que teria chance de fazer equipe com Yohai tão cedo. Ela até se aproximou para pegar nas mãos de Yohai, dizendo que, além disso, preferia ir com alguém experiente. Stiesel ficou super animado porque Yohai concordou com o pedido, e se afastou perguntando quando ela gostaria de ir. Ela respondeu que estava ocupada durante a semana, então poderiam ir em um dos feriados. Ele entendeu, e sugeriu irem no sábado de manhã, e Stiesel concordou em se encontrar às 8 da manhã, de qualquer forma. Yohai sabia que Sakuya não apareceria antes das 2 da tarde, então tudo certo no dia seguinte. Stiesel cumprimentou Yohai, e perguntou se ela não acabaria esperando demais. Ele respondeu que não, porque tinha acabado de chegar, então, os dois seguiram em frente para o domínio. Com Yohai na liderança para garantir a segurança, Cecil comentou que, antes de começarem a explorar, ela sugeria que compartilhassem seus status de espírito, assim, seria mais fácil saber a força de cada um. E ela compartilhou o status de Golve. Yohai agradeceu, e mostrou o status de Golve, como Yohai esperava. Viu que era o mesmo status da página da Wiki, e comentou que o espírito dela era impressionante. Cecil riu, dizendo que não era grande coisa. O espírito de Yohai também era impressionante, já que estava no nível 41. Ele riu. Mas o protagonista sentiu que essa era a única coisa incrível nele. Então, os dois usaram suas energias espirituais para lutar contra os fantasmas. Cecil percebeu que estava se saindo bem. E Yohai comentou que o 5º andar era realmente melhor para caminhar, e ela parecia totalmente à vontade com tudo. Ela se sentiu bastante honrada com essas palavras, o que fez o coração de Yohai disparar de novo. A protagonista disse que eles tinham terminado de explorar todo o andar, e podiam começar a voltar. Mas ela reclamou que estavam indo tão bem, e podiam seguir para o próximo andar.
Yoha respondeu que era feriado, e, se algo acontecesse, poderia dar problema. Ela segurou o braço dele, garantindo que ficaria tudo bem. Eles estavam apenas no 5º andar, e ela sabia que Yoha provavelmente já tinha ido muito mais longe. Ela estava praticamente implorando para ser levada ainda mais adiante. Yohai acabou se convencendo depois de alguma insistência da Cecil. Ele concordou, mas só até o andar 410. Já que ele mesmo nunca tinha ido além disso, e ela o agradeceu profundamente por isso. Yohai começou a explicar sobre o andar 410. Dali em diante, a coisa ficava realmente intensa. E eles podiam parar por ali, mas antes mesmo do monstro aparecer. Cecil já deu cabo dele e comentou que o andar não parecia nada demais. O espírito dela aguentava o tranco. Yohai achou que eles iam ficar mais fortes desse jeito, e sugeriu que voltassem agora que tinham chegado ao 410. Cecil ainda achava que dava para ir até o 11, e Yohai, gaguejando, negou, dizendo que nunca tinha ido lá antes, e que aquilo já era o suficiente. Mesmo assim, Cecil achava que já tinham ido longe bastante, e podiam continuar sem se preocupar muito. Ela praticamente implorou, e Yohei acabou cedendo de novo, mas se a coisa ficasse realmente perigosa, eles voltariam, e ela o agradeceu. Acabaram chegando ao 20º andar. Cecil nunca pensou que chegariam tão longe. E jamais imaginara como as coisas se desenrolariam. Yohei usava o conhecimento do seu wiki para ter uma vantagem. E eles seguiam a rota mais segura. O espectro apareceu de longe e não representou um desafio real. Essa era a verdadeira diferença entre a heroína principal e um figurante como Yohei. O filme se agarrava a Yohei para mostrar que ela estava ao lado dele. E ele afagou a cabeça dela. Parecia que dali em diante eles poderiam ficar mais fortes. Cecil disse que deveriam seguir para o próximo andar, que podiam subir as escadas como sempre. Assim que ele chegasse lá em cima, Yo daria um sinal para avisar que era seguro prosseguir. Cecil abriu um sorriso maroto, e então usou seus poderes para selar a entrada, por onde o protagonista tinha acabado de passar. Yo se virou, preocupado porque Cecil agora estava do outro lado, mas então, ele a ouviu rindo por trás da porta selada. Ela disse que ele era um completo idiota mesmo. Ou tinha um coração de ouro. Ou era só burro. Yo ficou confuso com isso. E Cecil continuou dizendo que qualquer um com um cérebro como o dele ia acabar sendo usado. Como ele era tão bobão, ela resolveu dar uma dica. Revelou que tinha sido ela quem bloqueou as escadas. Yoi perguntou por que faria uma coisa dessas, e Cecil respondeu que era óbvio, porque ele era um completo esquisito. Sempre encarando-a na escola, e ela nem conseguia mandá-lo embora, afinal. Bastaram umas palavrinhas gentis para Yoi se apaixonar. Ele era mesmo um cara estranho e fácil de manipular. De qualquer forma, o único motivo dele ter chegado tão longe era porque Sakuyo estava ao lado dele, então, no mínimo, ele devia ser grato a ela. Era uma pena que ele tenha tentado passar a perna em todo mundo durante um feriado. Mas aí aconteceu um acidente infeliz. Ele se machucou feio, e talvez até tenha morrido. Parecia uma história bem realista para contar na escola quando ela voltasse. Yoai ficou furioso ao perceber a verdade. A reação dele fez a garota rir, porque ela estava se divertindo um pouco antes de finalmente ir embora. Alone estava frustrado, mas Gabubi o segurou para que ele se acalmasse. Ela não podia acreditar que um tolo como ele era seu mestre. Ele era realmente o pior tipo de pessoa. Gabubi tentou começar a remover as pedras que bloqueavam o caminho, e Yoai percebeu que era verdade. Se um deles morresse, o outro também morreria. Espíritos e seus usuários estavam conectados como um só. Quando o espírito se machucava, o mestre se machucava e vice-versa, afinal, eles eram a mesma pessoa. E aí, a parada estava sinistra, e eles decidiram que o melhor era vazar dali. Ficar mais fortes e detonar quem fez essa com eles, depois de um tempão. Os dois finalmente limparam a área e comemoraram, porque agora dava para escapar, descendo para o 12º andar. Yoi suspirou. Faltavam só mais 12 para eles se mandarem. Na real, eles só precisavam voltar pro 10º. Ele já tinha ido naquele andar várias vezes, então voltar não ia ser problema. Estavam quase lá, naquele andar. Tinha um inimigo chamado Lobo de Pedra. Como o nome já diz, o corpo dele era feito de pedra. E ele tinha a velocidade de um lobo normal. Se a coisa apertasse, só a velocidade do bicho já era capaz de vencer. Mas ela perderia em qualquer outra coisa. Se eles acabassem numa briga,
com certeza teriam problemas. Felizmente, não eram tantos assim. Bastava evitar os lobos para ficarem seguros e manterem a cautela. E aí? Ele se tocou tarde demais que uma galera deles tinha se juntado bem na frente das escadas, de todos os lugares possíveis. Ele se perguntou se tinha alguma outra informação útil que pudesse usar para sair dali rapidinho. Aí lembrou que tinha 4 armadilhas, talvez desse para usar isso a seu favor. Embora não tivesse certeza se os lobos cairiam numa dessas. E aí? Ele imaginou que devia ter uma dessas armadilhas perto do fim do corredor, e ficou pensando em como podia usar isso a seu favor. Então, perguntou a um bebê se ele poderia se juntar a ele nessa missão. Ela concordou, e virou a isca para atrair os lobos para longe. Primeiro, precisaria correr para chamar a atenção deles. E então eles os guiariam para outro ponto naquele andar. Sinceramente, Yoi esperava ser o escolhido para a tarefa. Mas com as pernas dele, provavelmente seria pego. Já com a velocidade dela, os lobos não teriam chance. Quando ela chegasse ao fim do corredor, estaria encurralada, e todos eles viriam atrás dela. Assim que estivessem no ponto certo, era só descer e derrubar todos os lobos de uma vez. Os lobos caíram. Yoi chutava de volta os que tentavam escalar, estendendo a mão para verificar se Gobi estava bem. Ao puxá-la do buraco, evitando que caísse, os dois se sentaram no chão, sorrindo e aproveitando o momento juntos. Agora eles só precisavam se apressar para as escadas, antes que as paredes de pedra pudessem saltar de volta para o chão. Os dois correram para sair dali o mais rápido possível. Yoi já conseguia ver a saída. Era só questão de tempo até que chegassem em casa, mas justamente quando estavam correndo, um lobo de pedra surgiu entre eles. Yoi tropeçou e caiu quando o lobo investiu contra ele. O lobo foi instantaneamente morto, e quando Yoi olhou, viu Sakuya que havia aparecido preocupada. Checando se ele estava bem, ela perguntou se ele estava bem, e Yoi ficou surpreso com o que estava acontecendo. Mal conseguia acreditar que era realmente ela, mas Yoi sentia que estava perdendo a consciência depois de tudo o que havia acontecido. Finalmente, eles estavam voltando para casa. De onde vieram, Sakuya começou a gritar com ele, preocupada, porque ele tinha desmaiado de repente e apagado. Quando Yoi acordou, estava sentado em uma cama em um lugar desconhecido, e Sakuya entrou correndo. Gritando aliviada porque ele tinha despertado, ela estava tão aliviada que ficou muito preocupada, porque ele desmaiou repentinamente no meio do domínio. Yoi percebeu que, no momento em que viu sua veterana, sentiu tanto alívio que perdeu a consciência depois de tudo. Sakuya reclamou porque tinha dito para ele não passar do 5º andar, e ele gaguejou enquanto se desculpava. Yoi estava com os olhos vermelhos, ela provavelmente tinha chorado um pouco, e ele se sentiu frustrado. Se perguntando o que havia de errado com ele, ele começou a se desculpar. Mas ela continuou gritando para ele nunca mais fazer algo tão perigoso na verdade. Sakuya esbarrou com outro aluno no caminho e ficou horrorizada ao saber que ele tinha caído numa armadilha. Yoni perguntou sobre essa aluna, e ela disse que era Cecil. A garota contou que o protagonista a tinha convidado para ir mais fundo no domínio. Mas ele ficou insistindo e provocando para continuar o dia todo sem parar, e por causa disso, acabou caindo na armadilha. O problema era que, nesse domínio, Sakuya nunca tinha ouvido falar de uma armadilha daquelas, então ela perguntou se algo tinha acontecido. O protagonista ficou em silêncio, mas acabou concordando com a pergunta dela. Recapitulando tudo o que tinha acontecido desde então, Sakuya ficou furiosa com a garota, e Yohai disse que ele provavelmente tinha caído nas palavras dela, depois de ter a mente lavada pelo espírito dela. E de novo a culpa era totalmente dele. Ele tinha ficado confiante demais porque podia lutar ao lado de outra pessoa, e eles sabiam disso e se aproveitaram. Ela começou a falar, mas Yoa ficava se desculpando, dizendo que não estava tentando evitá-la nem nada do tipo. Ele simplesmente tinha quebrado sua promessa, a Sakuya, e a feito se preocupar de novo. Estava realmente envergonhado por ter acreditado nas palavras de outra pessoa. Para a surpresa de Yoa, Sakuya o abraçou, o confortando e dizendo que estava tudo bem, ele não precisava carregar aquelas coisas sozinho. Ela faria isso por ele também. Era por isso que Sakuya o deixava expressar seus verdadeiros sentimentos. E foi assim que Yoa deixou suas lágrimas caírem. Mais tarde, ele pediu desculpas pelo que tinha feito. Mas ela disse que tudo bem,
Mais importante que isso, ela queria ver se ele estava bem. Quando você sabe que eu disse que sim, ela ficou aliviada. Percebendo que os olhos dele realmente tinham voltado ao normal, ele tinha olhos fortes, cheios de determinação e força de vontade. Yoli, Sakuya e Gubu ficariam mais fortes. Era algo em que ela realmente podia acreditar. Era verdade, desde o momento em que o conheceu. É sênior, e sempre acreditou nele desde o início, por isso você sabe. Eu disse que ele tinha algo para mostrar a ela e ele a presenteou com um portal para o paraíso. Ela foi pega de surpresa, sem entender o que era aquilo, e ele disse que tinha encontrado a porta por acidente quando entrou no domínio pela primeira vez. Sakuya ficou chocada. Era um domínio para iniciantes. Ela não conseguia acreditar que algo assim existisse ali. Nunca tinha ouvido falar, talvez, como ele disse, a dificuldade fosse tão baixa que ninguém se deu ao trabalho de explorar o lugar. Na verdade, os únicos que tinham entrado ali eram os novos alunos, e Sakuya admitiu que ele provavelmente estava certo. Ele sempre suspirava aliviado. A única razão para ele saber daquele lugar era o Wiki. Mas ele não sabia o suficiente sobre o domínio em si para explicar direito. Por ora, Sakuya queria entrar. Mas o protagonista pediu para ela esperar, porque tinha algo mais que queria dizer antes de irem. Havia espectros por trás daquela outra porta, e eram extremamente poderosos. Então ela devia ter cuidado para não enfrentá-los, mesmo assim. Ela estava confusa, porque supostamente era um domínio para iniciantes, e Yoa explicou que este era diferente. Aquela porta levava a um domínio completamente diferente. Eles entraram e caminharam pela área, evitando o espectro enorme, e Yoa suspirou aliviado por terem chegado ali em segurança. Então Koria perguntou se ele estava arriscando a vida daquele jeito nos últimos meses. E ele hesitou, explicando que os espectros se moviam no mesmo padrão sempre que apareciam. Além disso, eles não o notavam a menos que ele estivesse na linha de visão deles. Ele gaguejou porque ela o encarava seriamente, e parecia chateada com ele. Quando ela gritou com ele por se colocar em perigo, Yoli pediu desculpas imediatamente e se encolheu. Sakuruya o repreendeu por fazer coisas perigosas sozinho, dizendo que ele deveria pelo menos levá-la junto se fosse para ir a um lugar desses, e ele concordou mais uma vez. Mesmo assim, espectros poderosos eram interessantes, então ela invocaria Guan Yu por precaução. Para evitar qualquer problema, agora eles tinham chegado ao lugar aonde ele queria levá-la. E ela perguntou o que deveria ter ali. Yova disse para ela segui-lo, e descobriria. Sakuruya perguntou se ele tinha vindo até ali por causa daquele baú, e se aproximou para ver o que tinha dentro. Yova explicou que, se ele conseguisse entrar e sair do domínio, ele poderia conseguir quantas esferas de velocidade quisesse, e ela ficou chocada. Ele disse que tinha esbarrado com aquilo por acaso um dia, mas, graças a isso, conseguiu aumentar pra caramba a velocidade da Gobube. Ela ficou chocada quando viu os stats. A velocidade dela era até maior que a do Guan Yu, e perguntou se era algum tipo de orbe de corrida especial. E aí? Eu falei que não, era só uma normal, ele disse. Mas ela ficou confusa porque a orbe de corrida dele não era para aumentar tanto assim os atributos. E mesmo assim a agilidade dela estava altíssima. Ela perguntou quantas vezes ele tinha entrado em UI, e ele riu, dizendo que tinha parado na metade fazia um tempo. Sakuruya Mestop ajeitou o cabelo enquanto ria, dizendo que seus instintos estavam certos. Ele era mesmo um cara incrível, e aí? Ele ficou meio sem jeito ouvindo aquilo, e agradeceu pelas palavras. E então Sakuya entregou a ele a esfera de velocidade, que podia ser de 8, olhando novamente. Eles notaram que a agilidade dela tinha atingido o nível S, e Yohai comemorou porque agora era realmente impressionante. Sakuya disse que eles deviam ir embora e seguir para a plataforma da Torre Graham, mas, assim que se viraram, perceberam que o espectro estava encarando-os diretamente, ainda em choque. Yoi perguntou o que era aquilo e não entendeu por que o espectro se moveu de seu posto. Sendo que isso nunca tinha acontecido antes, Sakuya se desculpou, dizendo que provavelmente era culpa dela e perguntou se ele sabia que Guan Yu tinha uma habilidade de intimidação. Era uma de suas habilidades passivas, e servia para intimidar quem estivesse por perto. O espectro talvez tenha sentido isso, e reagiu. Por causa do tamanho, o espectro não conseguia passar, mas eles também não podiam ficar naquele corredor para sempre. Então,
Sakuri disse que ganharia tempo, e Oi devia aproveitar a chance e fugir com Gobubi. Ele questionou o que ela estava pensando. Mesmo com Guan Yu, ela não conseguiria derrotar aquela coisa. Mas Sakuri sorriu e disse que ficaria tudo bem, ela não podia planejar ir embora sem lutar. Mas Yoi se recusou de qualquer jeito, ele nunca a deixaria para trás e fugiria. Pedindo para ela não olhar como se ele fosse inferior, então, Yoi disse a Gobubi que era hora de usar algo especial. Eles iam escapar juntos, sem exceções. O plano começaria escondendo um Guan não invocado. Usar a intimidação não atrairia mais o espectro, dando a eles algum espaço, logo. Gobubi correu para a frente e arremessou um frasco de líquido na direção do espectro, mas ela rapidamente o cortou. Transformando-o em gelo, Gobubi desviou com sucesso, e Yoha percebeu que as coisas estavam saindo como o esperado. Eles só precisavam aguentar um pouco mais. Yoha só queria fazer uma pausa, mas assim que o espectro visse Gobubi, ele nunca pararia de atacar, então se tentassem correr, seriam pegos eventualmente em vez disso. Gobubi se aproximaria por trás e jogaria algo nele. Sakuri Aspo estava presa na garrafa, e Yoi sorriu, confirmando que era óleo, no instante em que acendeu o isqueiro. O óleo incendiou imediatamente. O Bubi pulou para trás quando as chamas jorraram do espectro, por ser fraco ao fogo. Aquilo podia servir como uma boa distração. E, enquanto ela estivesse distraída, eles conseguiriam correr para o outro lado sem serem notados a tempo. O Bubi se agarrou a Yohi, e eles dispararam. Mas a Goblin acabou tropeçando, e o protagonista correu para ver se ela estava bem, e se conseguia se levantar. De repente, a mão enorme do espectro apareceu atrás dele. Yoi não pensou duas vezes e protegeu Gobi do ataque iminente, mas Sakuri chamou Guan Yu logo em seguida. E ele atacou o espectro. Para total surpresa de Yoa, ela conseguiu derrotar a criatura depois de alguns golpes. Sakuya se aproximou elogiando Yua pelo bom trabalho, embora ela ainda achasse que tinha sido um oponente difícil. Fazia um tempo desde que Guan Yu tinha subido de nível. O espírito de Yua também devia ter evoluído um pouco. E quando verificaram, perceberam que era verdade, ela tinha ficado um pouco mais forte. As duas comemoraram porque ela tinha alcançado o nível 50. Sakuya perguntou se tinha algo de especial nesse nível. E ele concordou, porque era hora da mudança de classe. Sakuya decidiu que observaria a cena de Gobubi mudando de classe. As duas saíram da área antes de Yoa dizer a Gobubi que era hora de começar a mudança de classe. A Bubi começou a brilhar, sua forma finalmente se alterando, e logo depois o protagonista retornou à sua escola. Ele não sabia o que fazer naquele dia, seu espírito era o mais forte entre os calouros. Mas não queria deixar os outros constrangidos, mesmo assim. Também não queria continuar aguentando as coisas que sempre diziam sobre ele no caminho. Yoi acabou esbarrando com Sakuya, eles se cumprimentaram, e Yoi ficou surpreso porque nunca soube que ela chegava tão cedo na escola. Ele normalmente chegava um pouco mais tarde. Sakuya perguntou se ele não planejava ir para a aula, e ele desviou o olhar. O que já era uma resposta óbvia. O novo treinamento era importante, mas ele também deveria pensar nas suas notas. Yoyo se desculpou, sabendo de tudo, mas a situação ainda era complicada, não era como se Sakuya também não o entendesse. Para ser sincero, muita coisa tinha rolado desde então. Ela pretendia falar com o diretor para ele ter um tipo diferente de aula e Yoyo ficou animado. Mas ele ainda seria obrigado a ir para a aula naquele dia, Yoyo não queria ir, e Sakuya explicou que, mesmo que ele matasse a aula, a mãe dele ficaria chateada, ainda assim. Ela também queria vê-lo se destacar entre os colegas. Yoyo achou essa expectativa dela muito injusta, e desviou a atenção das palavras que ela quase ouviu. Sakuya provavelmente iria para a sala dele depois de conversar com o diretor. Ela não podia ir com ele agora, mas ele podia ir para a aula, então, Yohai abriu a porta da sala e surpreendeu Cecil. Yuchi apareceu rindo, perguntando se ele finalmente tinha decidido aparecer depois de todo esse tempo. Aya questionou por que ele ainda estava frequentando as aulas. Cecil correu até Yohai, dizendo que estava muito preocupada com ele. Ele não ia às aulas há tanto tempo. Ela disse que ele devia saber o que aconteceria, mas sussurrou para ele não dizer nada sobre o que aconteceu entre eles no domínio. Yohai a afastou, mandando ela se afastar. Era óbvio que ela nunca se preocupou de verdade com ele. E ainda tinha a audácia de dizer coisas daquelas,
Yuchi agarrou Yohai pela gola, exigindo saber o que ele estava fazendo com ela. E o protagonista soltou uma risada, perguntando se ele estava afim dela ou algo assim, zombando do gosto terrível dele. Yuchi, furioso, invocou seu espírito. Ele ia fazer Yoi se desculpar por aquilo, ou nunca mais voltar para a escola. Yoi perguntou se ele sequer sabia que atacar alguém com um paranormal era crime, mas Yuchi não estava nem aí. O protagonista suspirou e perguntou se Aya tinha algo a dizer sobre isso, e ela respondeu que não via nada de errado. Mesmo sendo a presidente da turma na verdade, Yoi achou aquilo bem conveniente para ele, e então, chamou Shin. Revelando seu espírito e chocando todo mundo, Yoi disse que aquele era o espírito dele. Mas o bicho já tinha passado por uma troca de classe enquanto aqueles idiotas estavam só brincando. E ele perguntou, quando foi que Yuchi tinha dito de novo que não voltaria para a escola, e riu. Achando que ele realmente faria algo assim, antes que o espírito de Yuchi pudesse fazer qualquer coisa. Shin conteve os movimentos dos dois com sua habilidade. Eles perguntaram o que ela tinha acabado de fazer, e Yohai respondeu que se chamava selo de habilidade. E que era uma técnica exclusiva de Shin, ela conseguia fazer muita coisa agora, restringir movimentos, roubar a visão e até mesmo matá-los. Yuchi congelou de medo, e Yoi perguntou se ele tinha algo a dizer agora. Ele não se importaria de ouvi-lo implorar por misericórdia. Embora ele provavelmente não pudesse se mover de jeito nenhum, Yohai disse a Aya para não se mover. Tentar lançar um ataque surpresa durante o monólogo de alguém não era nada honroso para um presidente de classe. Além disso, Shin já tinha paralisado os movimentos dela e garantido que ela não faria nada. Só disse que ela era realmente uma boa atriz, finalmente. O protagonista perguntou se Cecil queria conversar sobre o que tinha acontecido antes, e mandou ela simplesmente dizer o que era. Foi aí que Sakuria apareceu, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Foi o suficiente para Yohai parar. Cecil empurrou Yohai para longe, implorando a Sakuria por ajuda. Alegando que Yohai tinha invocado o espírito dele, e estava ficando violento. O protagonista não conseguia acreditar na cara de pau dela, pedindo para Sakuria o parar antes que ele fizesse algo de que se arrependesse. Com irritação, Sakuria encarou Cecil, perguntando do que ela estava falando. Ele nem teve tempo de fazer nada, mas ela reconheceu Cecil, a mesma garota do domínio de antes. E agradeceu por ter contado aquelas coisas. Cecil respondeu que qualquer um teria feito o mesmo. Sakuya disse que foi graças a ela que conseguiu encontrar Yohei e descobrir a verdade, inclusive o envolvimento dela. Ela se adiantou e avisou a administração sobre tudo, para que nada daquilo acontecesse de novo. Cecil gritou que era um mal-entendido, que ela estava sendo enganada e que Yohei estava mentindo. Mas Sakuya mandou ela calar a boca. De jeito nenhum ele faria uma coisa dessas, e não ia acontecer de novo. Ela fez questão de que todos ouvissem. Yohei era um homem que prezava pela reputação. E ela jamais perdoaria qualquer ataque à reputação dele então, ela estendeu a mão para Yohei. E eles saíram da sala de aula juntos, a partir daquele momento. Eles trilhariam o caminho ao lado de aliados melhores para mudar o curso da história. E ela não deixaria Sequoia ter um fim trágico. Ele pretendia construir um futuro perfeito ao lado daquelas pessoas boas. O vídeo termina aqui. Se você não quiser perder a próxima parte, ative o sininho de notificações e até a próxima no canal do Tobis.